Fala, torcida do Mengão, bora ver aí as últimas informações do Flamengo. E amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E já temos aí as prováveis escalações de ambos os times. Tem também uma novidade de mercado aparecendo aí, Thiago Almada pode pintar no Flamengo. Mas e aí, torcedor do Flamengo, Luiz Henrique ou Thiago Almada? Quem seria melhor? Deixa sua opinião aí nos comentários. E Rubro Negro, você que me assiste e ainda não me segue, aperta no botão se inscrever aí, sua ajuda é importante demais pro canal continuar crescendo, beleza? Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Um encontro de opostos. O Flamengo vive o melhor momento da temporada. São 6 vitórias seguidas. Eu já acompanho o Flamengo há muitos anos, não é? Porque já vos disse isso. E uma equipa como o Flamengo não tem tempo. Contra um Atlético Mineiro que está longe de atingir a expectativa do torcedor. Quando uno está em um clube como este, sabemos que vai suceder. Quando não se conseguem alguns resultados. Na última partida, a vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil, a crise interna veio à tona. Muitas das vezes as pessoas têm que saber o que acontece no dia a dia, né? Dentro do clube em si. E muitas das vezes, quando não está bem fora do campo, acaba refletindo no campo. Renan Lodge foi o primeiro a expor que o clima dos bastidores não é bom. Minutos depois, na zona mista, Hulk admitiu que pode estar de saída do clube. E todos os temas extracampo se tornaram mais importantes. Tive essa oportunidade e posso dizer que total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, eu jamais vou fazer isso. Né? Quem sabe, quando eu sair do Galo, não sei, pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no final do ano. E quem sabe quando eu sair, eu falo realmente o que precisa ser falado. Em meio ao turbilhão, Eduardo Domingues mantém os 100% de aproveitamento como mandante, com 4 vitórias desde que assumiu o clube. Fator positivo para o Galo, já que recebe o Flamengo na Arena MRV, palco de outros 4 confrontos entre as equipes. 3 vitórias e um empate para os cariocas, com direito a um título da Copa do Brasil em 2024. Taça, junto com o BH, o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil! Domingues vai mexer na equipe. Com Renan Lodge suspenso pela expulsão na última rodada, Júnior Alonso é o provável substituto. Lianco, que ficou no banco quinta, volta aos titulares. Com a vida bem mais leve no Rio de Janeiro, o Flamengo chega em Minas em busca da 7ª vitória consecutiva e tenta encurtar a distância de 6 pontos para o líder Palmeiras. Fazer as coisas acontecer, com certeza com a ajuda que são eles os intervenientes, são eles os artistas, são eles que decidem os jogos, que a equipa consiga chegar ao maior número de vitórias. E pronto, e neste momento o meu trabalho é dar seguimento e procurar sempre, dia após dia, progredirmos, porque vamos progredir, porque vamos jogar mais vezes juntos, vamos jogar mais vezes dentro da mesma estratégia e eu acredito que podemos ser ainda mais competentes. Leonardo Jardim segue com problemas para montar o time. Pulgar e Carrascal ainda cumprem suspensão e não podem ser relacionados. Além deles, Paquetá também está fora do jogo. O meia, que vive bom momento, teve um edema na coxa esquerda na partida contra o Bahia. Ao todo, serão 10 dias para a recuperação. A ideia é estar à disposição contra os Estudiantes na quarta-feira. Os jogadores poupados do triunfo por 2-1 contra o Vitória no meio da semana voltam ao time. Destaque para Arrascaeta, que vive ótimo momento, e para Bruno Henrique, perto de estender o vínculo com o clube até dezembro do ano que vem. Saindo do Ryan Roberto, vamos falar sobre Thiago Almada, porque tem novidade. A informação que o Atlético de Madrid avançou na negociação para comprar João Gomes do Wolverhampton. Wolverhampton, que foi rebaixado na Premier League para a Série B. E aí a informação é que, em meio ao rebaixamento do Wolverhampton, o Atlético de Madrid está querendo aí, o Wolverhampton, na verdade, está vendendo alguns dos seus jogadores. Dentro desses jogadores que estão sendo vendidos,
o João Gomes está aí na lista dos jogadores que estão sendo negociáveis. A ideia do Wolverhampton é conseguir pelo menos 40 milhões de libras na negociação envolvendo o João Gomes, o que daria hoje 269 milhões de reais. E o Atlético de Madrid estaria de olho aí e já teria começado as conversas por essa contratação. A grande questão é a seguinte: se o Atlético de Madrid for para o mercado para contratar o João Gomes, a gente tem uma grande chance deles terem que vender jogador. E nessa de ter que vender o jogador, as informações que vêm da Europa é que eles vão colocar o Thiago Almada à venda. É um jogador que não tem se destacado por lá, apesar da qualidade. É um jogador que tem sido, inclusive, muito cobrado pelo torcedor atleticano lá no Atlético de Madrid. E aí a possibilidade, na última janela já teve essa possibilidade, acabou que ela não aconteceu, mas agora volta a ser real a possibilidade, a chance do Atlético de Madrid se desfazer do Thiago Almada. O Flamengo, de longe, está observando. Acredito que, a partir do momento que o Atlético de Madrid abrir a boca dizendo que realmente quer negociar o Thiago Almada, o Flamengo deva fazer algum movimento aí para tentar contratar o jogador. A gente segue de olho e segue atento a isso. E é claro, na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vem mantendo vocês aqui bem informados. Pro atleticano continua. E a próxima dor de cabeça pro atleticano é o Flamengo, né? Que não é qualquer adversário. Tanto na posição de tabela, pela força de elenco, pelo histórico que tem. O jogo é na Arena, o Flamengo nunca perdeu dentro dos 90 minutos jogando na Arena. A última vitória do Atlético como mandante contra o Flamengo é o primeiro jogo daquelas oitavas de final da Copa do Brasil de 22. O jogo da volta é o jogo que o Gabigol brinca lá do inferno. O Galo até ganha, merecia ter vencido o Flamengo por um placar maior, ganha por 2-1 e deixa o Flamengo vir, o Flamengo ganha 2-0 no Maracanã. Luísa Sá? Olha o tempo, quase 4 anos, cara. Quase 4 anos como comandante. Luísa Sá chegando então no nosso Tá Na Área também, para trazer as informações do Flamengo. O Flamengo que está vivendo um bom momento com o Leonardo Jardim, 6 vitórias seguidas, mexeu no time na Copa do Brasil, chega inteiraço para essa partida também. Jogo importante, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luísa, muito boa tarde, bem-vindo ao Tá Na Área. Como é que o Flamengo está vendo essa crise no Galo aí e como é que está chegando realmente para essa partida do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Lages, Betão, Coutinho, Camila, todo mundo que está assistindo a gente de casa. O Flamengo chega num ambiente um pouco melhor do que o Atlético, com certeza, para esse jogo. Vai para um estádio onde já foi muito feliz, né? Foi campeão da Copa do Brasil, também ganhou outras partidas importantes lá e chega um pouco mais tranquilo, numa sequência, né? 6 vitórias consecutivas, jogando bem também, com jogadores em boa fase, como o Pedro, por exemplo, vivendo uma excelente fase. E se geralmente o ambiente do Flamengo, que é o mais conturbado, agora está tudo em paz. Não vou nem falar muito alto para não chamar alguma coisa, né? Porque a gente sabe como é que funciona o futebol. Mas o Jardim conseguiu acalmar um pouco as coisas no ambiente do Flamengo, que estava ali um pouco caótico ali no começo do ano, por conta dos resultados também e tudo mais. Aconteceu a demissão do Felipe Luiz e aí agora o Jardim conseguiu, já está com um grupo muito bem estabelecido, aquela reserva, mas certamente o ambiente do Flamengo está bem mais tranquilo do que do Atlético e o Flamengo, claro, né, quer tentar aproveitar essa oportunidade. O problema do Flamengo, talvez Coutinho, nem o Leonardo Jardim trata como problema, né? É algo que já aparece, acho que desde o trabalho do Felipe Luiz e continua com ele, que é um time que cria muitas finalizações e continua tendo dificuldade para transformar esse volume em gols, né? Esse talvez seja, nesse momento, o único problema que o Flamengo tem para resolver. Se a gente pegar os últimos jogos, né, nesse período de crescente, de evolução do Flamengo, que eu até gosto de pontuar isso, ele começa antes da derrota para o Bragantino. Antes disso, o Flamengo já tinha feito bons jogos já com o Jardim, tinha conseguido vencer partidas ali em sequência. Aí volta da data FIFA, tem lá a pancada para o Bragantino, onde realmente jogou muito mal, mereceu até ser goleado por um placar maior. E depois retoma um ótimo nível de desempenho, domina os adversários. E poderia, em todos esses jogos, poderia ter construído um placar maior. Em todos esses jogos, muito em virtude disso. Mas, assim, entre todos os problemas que um time pode ter, esse é o mais tranquilo deles, né? Porque você está produzindo, você está criando, você está envolvendo o adversário.
você depende, é claro, da precisão dos seus jogadores, muitas vezes de sorte, às vezes o cara faz tudo certo numa jogada, o goleiro adversário vai muito bem, a bola trisca na trave, rola na linha e não entra, um cara salva em cima da linha. Isso aconteceu em todos esses jogos do Flamengo recentemente aí. Acho que o importante é pontuar esse crescimento, essa evolução do time. É claro, isso não vai acontecer em todos os jogos da temporada. O Atlético tá mal, tá em crise. Cara, mas é o Atlético, tem jogadores de qualidade, é um jogo dificílimo que o Flamengo vai ter nesse domingo. Certamente, pelo lado do Atlético, que acho que até que encorpa mais essa rivalidade interestadual entre os clubes hoje, o Atlético encorpa mais do que o Flamengo nesse sentido. Não vai querer vender fácil esse resultado, vai querer se recuperar em cima do Flamengo, com certeza. Se não em vitórias, né? Porque o Atlético venceu a última partida, mas em melhorar o nível de jogo mesmo. Se você joga bem contra o Flamengo e vence o Flamengo, você ganha muita moral com a torcida. Você deixa para trás ali boa parte dos problemas que você está vivendo. Mas realmente o momento das duas equipes é muito diferente. Betão, esse ataque do Flamengo, né, aqui com o Leonardo Jardim, 24 gols em 12 jogos, gente, não dá para reclamar. Uma média de 2 gols por partida do ataque do Flamengo. Nos últimos 3 jogos, média... Perdeu, né? E assim, nos últimos 3 jogos, média de acima de 20 finalizações. Pedro, baita titular, 7 gols desde que o Leonardo Jardim chegou. É um cara que recuperou forma física, faro de gol ele nunca perdeu, né? Mas está muito motivado. Quem joga com o Pedro? Lino joga com o Pedro. Como é que você vê esse ataque do Flamengo para solucionar as chances criadas que não estão sendo finalizadas? Eu acho, e acho mesmo, né? Forma de dizer não, que na cabeça do Leonardo Jardim, hoje o Lino está na frente, como titular, né? Acho que o Lino, ele é o titular do Flamengo com o Pedro. O Bruno Henrique tem entrado muito bem, tem ajudado muito bem. Ele tentou no último jogo o Bruno Henrique e Pedro. O último jogo, acho que serviu também para mostrar para ele que não dá para montar esse Flamengo sem pelo menos um articulador. Que não dá para ser o De La Cruz. No meio campo do último jogo, ele foi De La Cruz e o Everton Araújo. E aí ele tinha 2 pontos, o Bruno Henrique e o Pedro. E aí o Luiz Araújo geralmente é deslocado para fazer essa função por dentro e não consegue fazer. Então, acho que ele tinha uma situação meio atípica, porque ele tinha o Jorginho no banco, voltando de contusão. Ele tinha o Saul, que já ficou no banco, tem entrado, mas acho que na cabeça dele não está pronto para ser titular, que é outro cara que poderia contribuir ali. Porque ficou um buraco no meio campo, 4 homens na frente e não ficou sem ninguém ali. O Vitória até soube aproveitar aquele espaço. Eu acho que, pro ideal, o Flamengo, quando voltar todo mundo, né? Ele vai ter uma situação. Na frente, acho que é isso, é o Lino com o Pedro, e aí o Plata tá na frente dos outros, mesmo com toda a loucura do Plata, mas acho que... O Leonardo Jardim tá bem. Né? Então, e o Leonardo Jardim, lembra que ele, quando chega, ele dá uma afastada no Plata, que dura, acho que um jogo. Né? No seguinte, ele traz de volta e ele entra bem. Aí vai jogar titular, e depois vai... Porque o Cebolinha e o Luiz Araújo não conseguem ter uma constância. Então, acho que o Plata e o Lino estão ali. Aí a questão né? O Paquetá, que se machucou agora, assim, deve voltar logo. Ele, enfim, começou a jogar lá Paquetá, né? Servir, driblar e tudo mais. O Jorginho, pra mim, é imprescindível. Eu acho que o Pulgar já perdeu a vaga pro Everton, pro menino. Acho que ali pode ser que tenha uma dúvida, porque o Pulgar tá um tempo fora. De resto, ele entender se ele vai tirar alguém do lado pra jogar Paquetá, Jorginho, mais um volante e o Arrascaeta, ou se ele vai ficar nessa, porque o Paquetá foi muito bem na função do Jorginho. Ele vai barrar o Jorginho? Não dá. Vai lançar Jorginho e Paquetá, Arrascaeta, que é o 4-2-3-1. Essa é a minha dúvida. E agora tem um ponto que o Coutinho concorda. Acho que diferente do time do Felipe, o Leonardo Jardim tem que dar mais solidez na defesa. Ele tem girado, a defesa para mim titular, acho que é o Varela e o Alexandre, e ali o Ortiz e os Léus. Os Léus. Só que, cara, na rotação que ele faz, mesmo com essa formação, eu sinto o Flamengo exposto. O Flamengo passando alguns apuros, sabe? Correndo pra trás de uma gente. Isso. O Felipe, ele tinha uma defesa mais sólida. A forma que o Felipe jogava, às vezes, irritava o torcedor, porque ele é mais direto. O Leonardo, ele é mais direto. O Felipe tinha aquela coisa de, se não dá pra atacar, volta e vamos tocar. Isso, às vezes, irritava o torcedor, mas isso ajudava o Flamengo a ficar mais com a bola com o adversário e ser menos agredido. Acho que a mudança que foi ser um time mais direto também faz o Flamengo perder, às vezes, bola no momento quando a defesa está muito em cima, e aí você
pega o jogador correndo para trás, que não é o ideal, né? Acho que é esse ponto para ele dar um equilíbrio ideal para esse time no segundo semestre disputar os. Então é isso aí, torcedor rubro-negro. Se você chegou até aqui, não se esqueça de apertar no botão de curtir, comenta bastante também, que é muito importante aqui para a plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa lá o sininho das notificações, que é assim que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado sobre tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, amanhã tem um jogo muito importante aí pro Flamengo fora de casa, que vai iniciar, né, a sua maratona aí de 6 jogos pela frente, jogando só fora de casa, tanto competição internacional, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? A logística do Flamengo aí vai ser muito complicada nesses dias aí para jogar em vários jogos fora, né? Contra na Libertadores, agora contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória também lá no Barradão, então vão ser muitos jogos fora e o primeiro deles é amanhã contra o Atlético Mineiro. Um fator que pesa a favor do Flamengo é que está uma situação muito conturbada lá dentro do Atlético Mineiro, muita questão de polêmica dentro e fora do campo, o time está muito desajustado, a gente sabe que é um jogo difícil, né, sempre quando se enfrentam, né, é sempre um jogo muito pegado, mas eu acredito aí que o Flamengo tenha um favoritismo sim, mesmo jogando fora de casa, a vencer o Atlético Mineiro. E também muito importante o Flamengo conseguir esses 3 pontos aí para continuar na caça ao líder, lembrando que o Flamengo ainda não realizou o seu jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, então até que chegue esse jogo, que também precisa ganhar, precisa pontuar e principalmente fazer os 3 pontos, né? Não só pontuar, mas fazer os 3 pontos para não deixar o Palmeiras desgarrar aí na liderança do Campeonato Brasileiro. E uma informação adicional aí que chegou hoje cedo é que Thiago Almada pode pintar no Flamengo caso haja uma oportunidade de mercado, que pode ser muito provável que tenha, porque o Atlético de Madrid está querendo contratar o João Gomes e com isso o Thiago Almada pode ficar disponível no mercado aí, e o Flamengo vai continuar monitorando essa situação, muito por conta da pedida muito alta aí para o Luiz Henrique, né? Foram mais de 40 milhões, né? O último clube russo aumentou a pedida pelo Luiz Henrique de 40 milhões para 50 milhões. Parece que o Flamengo deu uma recuada aí, então aí o Flamengo está de olho nessa movimentação aí, porque o Thiago Almada seria mais interessante, já que lá no Atlético de Madrid ele vem sendo bem contestado pela torcida atleticana. Essas foram as informações desse sábado, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!